É preciso estar enraizado em Cristo para não voltar atrás. Se você não estiver enraizado em Cristo, você não vai dar conta. Você vai desistir. Você vai cair. Veja, é preciso que as tuas raízes estejam em Cristo. Uma árvore sem raiz, ela cai. Uma árvore sem raiz, ela não se sustenta. A sua vida sem raiz, ela não se sustenta. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Porque não acreditarem e não se salvam. Para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, essa parábola ela é tão importante e ela foi explicada pelo próprio Jesus. Eu quero falar com você hoje desta palavra que cai neste ambiente pedregoso. Veja bem, os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Então o seu coração não pode ser de pedra para acolher a palavra, porque você pode acolher com alegria, mas eles não têm raiz. Então veja, qual é o problema de uma palavra que cai num terreno que é de pedra? Não tem raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás, ou seja, desistem, desanimam, não vão dar conta. Irmão e irmã, a tua vida precisa ter raiz. Então, veja, se acolhe a palavra, mas acolhe de uma maneira superficial. Você não pode acolher a palavra de Deus de uma maneira superficial. Não. Você precisa estar enraizado. E qual é a tua raiz? A tua raiz é Cristo. Então você não pode viver de entusiasmo passageiro. Você não pode viver de superficialidade na palavra de Deus. Então tem muita gente que vive
escutando a palavra, mas de maneira superficial, com entusiasmo passageiro, gente que não tem raiz. E veja, onde é a tua raiz? Qual é a tua raiz? A tua raiz deve ser Cristo. O Evangelho deve te levar para Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção. Jesus está deixando claro. Você precisa estar em mim e eu em você. Você precisa estar enraizado em mim. Então nós não podemos viver um evangelho superficial. Um evangelho que me leva a viver coisas terrenas. Um evangelho que não me coloca em Cristo. Veja, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro te coloca em Cristo. O evangelho verdadeiro faz você permanecer em Cristo. E aí sabe o que acontece? Aí você não cai, aí você não desanima, aí você não desmorona, porque você está enraizado em Cristo. Caso contrário, é tudo superficialidade. Caso contrário, é entusiasmo passageiro. E você não pode viver de entusiasmo passageiro. Você não pode viver de entusiasmo passageiro. Você não pode viver superficialmente. Você precisa viver enraizado em Cristo. Escreve aqui nos comentários. Eu quero estar enraizado em Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.